A paz do Senhor, irmãos, e um bom dia para todos. É com muita alegria que eu aceitei esse convite do nosso irmão e amigo, Pastor Silas Almeida, para nesta manhã gloriosa, juntos compartilharmos uma palavra do Senhor. E eu quero agradecer por essa oportunidade. Nós temos agradecido a Deus por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido e nós estamos aqui nesta manhã e, para tanto, eu gostaria que os irmãos ficassem em espírito de oração, intercedendo por nós, para que o Senhor transmita através deste vaso, humilde servo, aquilo que o Senhor quer tratar comigo, como já tratou ao meditar nessa palavra, e falar aos nossos corações. A palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso direcionamento, e nessa manhã eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco através da sua santa palavra. Muito obrigado, Pastor Silas e demais irmãos, por essa oportunidade. Nós, pensando em tudo que temos vivido nesses dias, irmãos, e eu orei, pedi ao Senhor um direcionamento sobre o que dizer, o que falar. E talvez uma das coisas que nesse tempo difícil, e você já ouviu falar disso e tem ouvido falar sempre, e você que é conhecedor da palavra de Deus conhece muito bem esse texto que o Senhor colocou no meu coração para que a gente dividisse e compartilhasse nessa manhã. E eu queria falar de como seremos depois de tudo isso. Como seremos depois, né? Nós estamos enfrentando já há algum tempo essa pandemia, esse momento de confinamento, esse momento de estarmos nos nossos lares, alguns que podem, outros não. Nós particularmente estamos trabalhando, um dia sim, um dia não, prosseguimos, tomando os devidos cuidados, mas na verdade todo o cuidado sempre será pouco, mas nós precisamos tomá-los. Nós temos visto também, diante de toda essa má notícia, de toda essa pandemia, alguns interesses escusos no meio de tanta politicagem, aquela coisa toda. Mas a verdade é, como nós, a igreja, os servos do Senhor, o povo do Senhor seremos, isso é o que nos importa. A Bíblia, como nos dá o direcionamento, o Senhor Jesus ele vai ensinar algumas coisas sobre como devemos nos portar diante de situações como essa. Na verdade, a Bíblia nos dirige e nos prepara e nos condiciona em todas as questões, em todas as situações, porque nós temos um Deus zeloso, um Deus de boas obras, um Deus que cuida daqueles que ama, não é? Então, o Senhor sempre está preocupado em nos ajudar. O Senhor está sempre preocupado em estar nos auxiliando. E é maravilhoso o texto que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você. Nós vamos folhear a palavra do Senhor em alguns versículos para dizer como seremos depois. E o texto que o Senhor colocou é um texto muito conhecido, que vai tratar de uma das maiores doenças da época, de uma das maiores doenças, sim, doença, ainda que muitos de nós, né, servos do Senhor, encaramos isso como uma questão até demoníaca, e por que não dizer que é? Mas na verdade é que essa doença traz malefícios terríveis à humanidade, e também àqueles que não estão firmados na palavra, porque a palavra já nos ensinava como tratar a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, como se portar nessas situações que enfrentamos, como essa, a pandemia. E nós temos visto que esse quadro tem trazido essa grande doença aflorando na vida das pessoas com maior quantidade, né? Atacando mais pessoas. E o texto que eu
escolhi e o que o Senhor colocou no meu coração para lermos e falarmos sobre como seremos depois, é o texto que está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, e nós vamos falar sim sobre a ansiedade, sobre o mal que atinge a humanidade nos tempos de hoje, o que ela provoca e como como o Senhor Jesus nos ensinou a tratar, a enfrentar essa tão grande dificuldade que está atingindo milhares e milhões de pessoas. Nós podemos ver, e através das reportagens que às vezes são maléficas, né? Mas alguns dados, e ainda no dia de ontem, no dia de hoje, uma das redes da mídia estava falando e abordando a questão de como essa situação terrível está assolando e prejudicando casais que não conseguem ficar confinados, e é uma grande verdade, né? Esse era um problema anterior, só que hoje ele está vindo à tona, não é, irmãos? E casais que psicólogos estão abertos aí atendendo casais para que eles possam conseguir passar essa quarentena juntos. Olha em que ponto chegou. Então tudo isso é prejudicial, não só à humanidade, mas também, infelizmente, tem chegado esse problema, essa dificuldade na alma, no coração, nos lares de muitos cristãos que não estão firmados nessa palavra. E o texto de Mateus 6 vai dizer assim, no seu versículo 25, nós vamos ler alguns versículos, não na sequência, e eu vou indicando aos irmãos aqui. O versículo 25 do texto de Mateus 6 diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é uma pergunta, não é a vida mais do que o mantimento? Não é a vida mais que o corpo? Não é a vida mais que a vestimenta? Eu gostaria que você fosse ali para o versículo de número 31. O Senhor Jesus continua dizendo: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. O versículo de número 34 diz assim: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Aleluia. Porque o dia de amanhã cuidará dele mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, como seremos depois? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos estar preocupados com coisas maiores. É lógico que em meio a essa pandemia e esse tempo difícil que a igreja, né, que faz parte, como diz a Bíblia, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, não é? Somos peregrinos aqui. Mas isso também tem atingido a nós, essa pandemia. E as nossas preocupações, as nossas lutas, as nossas inquietações, elas tanto são para aquele que serve ou para aquele que não serve ao Senhor. E nós temos enfrentado isso. Mas nós temos uma indicação do nosso Senhor Jesus, quando ele diz: por que andeis cuidadosos com quanto à vossa vida? A nossa vida, nós sabemos, como a Bíblia diz, que é como um vapor. Em um momento ele está ali e depois ela some. A nossa vida é aquilo que a Bíblia nos diz: do pó viemos e para o pó voltaremos. A nossa vida, ela não tem maior valor do que a nossa alma e o nosso espírito para o nosso Deus. Na verdade, nós somos peregrinos e passageiros nesse mundo. Somos peregrinos e passageiros nessa terra. Mas o Senhor nos prometeu uma vida eterna. Então, muitas das vezes nós estamos também pilhados, como diz os jovens hoje. Estamos aí numa loucura desenfreada. E isso faz parte do ser humano.
O ser humano, nesses últimos tempos, ou talvez de muito tempo, sempre viveu procurando saber e questionar o que virá no futuro. Na verdade, existem algumas linhas religiosas que ganham dinheiro, que exploram pessoas, exploram a fé, exploram o bom senso, exploram as pessoas querendo adivinhar e mistificam isso e mentem às pessoas, procurando trazer o futuro para a pessoa. O ser humano tem essa curiosidade, sempre teve, desde a sua formação, mas o Senhor não nos predestinou para isso, o Senhor não nos criou para isso, porque a palavra do Senhor diz assim, olha, não andeis inquietos com coisa alguma, com as coisas do amanhã, com o que havereis de vestir, de comer, de beber, porque o Senhor tem coisas maiores para nós. E eu estava pensando que a minha esposa, a irmã Raquel, ela sempre dizia para mim isso, olha, basta cada dia o seu mal, que nós devemos viver todos os dias como fosse o último dia da nossa vida ou o primeiro dia, não é verdade? Eu me lembro um texto que muitas das vezes, no meio à procuração, as preocupações, a gente lembra do que o salmista diz ali no Salmo 37, olha, eu fui moço, aleluia, e agora sou velho. Se eu não me engano é 37, 25, mas nunca vi, aleluia, desamparado o justo. O salmista dizendo isso, eu fui moço, agora sou velho, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão, aleluia. Esse é o Deus que cuida do nosso futuro, é o mesmo Jesus que está dizendo, olha, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, ou quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. E os versículos sequentes diz assim, olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam no celeiro, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Aleluia. Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam, mas nem Salomão foi tão bem vestido como eles, aleluia. Esse é um Deus que cuida do nosso futuro, e ele ainda diz, não andeis, pois, inquietos. Irmãos, a inquietação nesses dias, nesses tempos, no meio da dificuldade, ela é comum ao ser humano. A ansiedade, ela toma conta de nós, porque muitos de nós andamos na retidão, alguns não, é bem verdade, porque a palavra diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Sabe o que eu penso nisso, irmão? Eu penso que muitos cristãos como nós estamos sofrendo agora, sofrendo muito, a ponto de perder a fé. Não perca a sua fé, aleluia, não perca a sua fé. Não perca a sua confiança naquele que merece 100% dela. Não perca a sua confiança naquele que merece 100% dela, da sua fé, da sua confiança, o nosso Jesus Cristo ressurreto, aquele que morreu por nós, aquele que nos está ensinando nesta manhã, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, aleluia. Ainda que eu, Luiz Carlos Lima, ser humano criado por aquele que fez todas as coisas, como diz, não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que vestimento. Ele precisou colocar isso na minha mente. Olha, filho, você, porque todas as coisas, a Bíblia diz, o Pai Celestial que nos criou, Ele nos conhece, Ele sabe as nossas limitações. A Bíblia vai dizer que o Senhor não dá a nós a carga maior do que podemos carregar. E eu gosto muito disso, irmãos, quando eu estou em algum dilema da minha vida, em alguma dificuldade ou algum questionamento meu diante da vida, diante das coisas, diante dos acontecimentos, como hoje a humanidade toda está diante disso, e nós, igreja, servos do Senhor, povo do Senhor, está também.
diante desses questionamentos. Senhor, o Senhor vai chegar agora ou o Senhor não vai vir? Quando vai vir? Será que agora é a vinda? Será que é a instituição do governo do anticristo? Será? E nós estamos nos inquietando com tantas coisas, tantos questionamentos, mas no nosso Deus nos diz nesta manhã, e Ele tem, a palavra do Senhor tem regido a nossa vida, desde quando nós o aceitamos. É que algumas coisas nós muitas das vezes deixamos de vivenciar. Por exemplo, viva cada dia. Ah, irmão, como é difícil para mim. Aleluia. Para você, irmão Lima, para mim é difícil, mas talvez para você também. Mas o Senhor é que vai nos capacitar, aleluia. É o Senhor que vai nos dar força para vencer mais essa. E não pensar, será que agora que a trombeta vai soar? Se as trombetas soarem, eu e você estaremos muito bem, irmão, aleluia. Não fiquemos preocupados com o que irá acontecer após, porque para nós o que interessa é que o que vai acontecer quando a trombeta soar. Quando a trombeta soar, eu preciso estar pronto. Eu não posso estar preocupado com a ansiedade, não pode estar dominando o meu ser, mesmo eu sendo um cristão. O que precisa estar dentro de mim é que eu busquei primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas me foram acrescidas. A fé me foi acrescida, a esperança me foi renovada e eu estou pronto para subir, aleluia. Ah, não fique cuidadoso com o que você vai vestir. Ah, mas está aí a luta política que está dizendo que vai ter desemprego, vai ter isso, vai ter aquilo. A Bíblia já dizia isso, irmãos. Aleluia. Eu lembro de uma palavra que a minha mãe, que já passou para o Senhor, dizia, que a mãe dela, a minha avó, dizia, olha, vai chegar um tempo. Ela não tinha estudo, não conhecia a Bíblia, não tinha o que nós temos, a bússola para todos os nossos questionamentos, mas ela dizia para minha mãe assim, olha, vai chegar um tempo que vai ter o que comprar, vai ter de fartura, mas não vai ter como comprar. Irmãos, a Bíblia já dizia isso, a Bíblia já diz isso, aleluia. São verdades que estão intrínsecas na nossa crença, no nosso ser, na nossa vida, está dentro de nós, nós conhecemos. E a palavra de Deus vem nos alertar. Sabe por quê, irmãos? Porque a ansiedade, esse cuidado, essa inquietação, ela promove a inquietação, o cuidado com todas as coisas da vida. Ela pode, os detalhes da sua vida podem ser confiados ao meu Deus que criou a vida. Não é? Irmãos, olha o que diz a palavra, olhai para os lírios do campo como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, com tanta beleza. Aquele que cuida dos detalhes da sua vida, da minha vida, irmãos, é aquele que nos criou. Lembra quando eu acabei de dizer que Ele conhece os nossos limites? Ele conhece até onde você pode suportar. O Senhor não dará, aleluia, nada mais do que nós, nesse tempo difícil, podemos suportar. Quando Ele chegar no limite, a trombeta vai soar, e nós vamos embora dessa terra. O que eu quero dizer para você é que aquele que criou a vida, aquele que deu a vida, é aquele que cuida da nossa vida cada dia. Então você não precisa se preocupar se vai faltar pão na sua casa, se o emprego vai ir embora, se a pandemia vai bater na sua porta, na minha, na nossa. Nós precisamos estar firmados na rocha, aleluia, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor. Preocupar-se com o futuro, irmão, prejudica os nossos esforços e mina as nossas forças. Preocupar-se com o futuro, irmãos, prejudica a sua fé e tira a sua esperança do presente e do porvir. Preocupar-se demasiadamente com o futuro vai minar a sua fé. E não é assim que devemos nos portar. Nós devemos continuar firmes nas promessas do Senhor. Aquele que não é o homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu para os seus. Para aqueles que creem, para aqueles que entregaram
a chave da sua vida para Ele dirigir. Aleluia. Eu estava pensando nessa manhã, quando meditava nessa palavra, veja o automóvel. Quanta tecnologia nos automóveis, não é, irmãos? Nós somos como eles, temos tanta tecnologia a nosso favor, tanto conhecimento, tanta formação e tanto preparo, e nos encontramos muitas das vezes diante de algumas coisas que nós não conseguimos suportar, não conseguimos resolver, não conseguimos superar. Ah, irmão, preocupar-se demais prejudica aquilo que nós temos de útil para fazer na obra do Senhor. Porque nós vamos estar ansiosos e nós esquecemos de que nós temos uma missão nessa terra e ela ainda não acabou. É de levar esse evangelho a toda criatura, é de anunciar que o Senhor Jesus, Ele salva, liberta, muda a história e tem uma vida eterna para nos dar. Irmãos, preocupar-se demasiadamente a ponto de isso tornar-se uma ansiedade, sabe o que vai acontecer? Como eu já disse, vai nos faltar fé para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Então, eu queria dizer que a preocupação nos impede de dar atenção aos verdadeiros desafios que Deus nos coloca à frente. E aí nós deixamos de fazer e cumprir a nossa missão. Preocupar-se muito, demasiadamente, e deixar que a ansiedade tome conta de nós, nós vamos deixar de realizar a nossa principal missão. O Senhor não nos chamou para outra coisa a não ser anunciar a sua palavra, para sermos amados dele, para sermos protegidos por ele, guardados por ele, guiados por ele, mas para realizar a sua obra.